Agora entramos naquela parte do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos. Vamos pegar essa energia da migração do 10º signo para o 11º e projetar para cada signo 2 setores, um onde se trabalha a disciplina, o foco, o projeto, e o outro que estamos prontos para compartilhar e sintonizar as energias correspondentes aos nossos objetivos e metas nesse ano que ainda está no início. Caso você não tenha assistido esse vídeo completo, porque a gente tem sempre um corte que é postado aqui no canal só com essa parte dos signos, eu recomendo para você ter uma compreensão integral de tudo que a gente falar aqui, que você assista o vídeo inteiro, porque com isso você terá um aproveitamento muito melhor do pouquinho que a gente vai falar para cada signo aqui, ok? Então fica essa dica. E outro ponto também é que você pode utilizar tudo que nós vamos falar aqui para o seu signo solar, que é o signo que você conhece, como também para o seu signo ascendente. Como que você faz um mix? O signo solar, seus objetivos, seus anseios, suas metas, e o signo ascendente, como você se prepara para dar o primeiro passo para atingir as suas conquistas. E se você tem conhecimento astrológico, utiliza para o seu mapa inteiro, ok? Então é isso, galera. Então vamos em frente e vamos projetar essa energia para os 12 signos. Hoje nós vamos seguir na ordem, ok? Então quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o primeiro signo do zodíaco, que representa a energia de Áries. Arianos, o que eu recomendaria para vocês? Vocês recebem diretamente o impacto de acordo com tudo que a gente falou aqui no vídeo inteiro. Então, inicialmente, você trabalha a energia da força do 10º signo voltada aos seus objetivos e metas. Então, onde que você tem que ter um projeto, onde que você tem que ter disciplina, onde que você tem que ter responsabilidade naquilo que você decreta logo agora no início do ano, que é importante para você. Então você quer uma forma direta para utilizar isso? Qual é a sua prioridade? Ah, mas eu tenho muitas. Ok, isso é normal. Mas qual é aquela que você fala? Sem essas outras não possuem força. Sabe aquilo que a gente determina esse ano? Eu busco esse tipo de energia, esse foco, esse objetivo e essa meta. A partir do momento que você tiver isso definido de uma forma bem bacana e bem legal, você começa a colocar a sua energia nele para construir tijolinho por tijolinho, que mais adiante, no momento certo, tudo isso trabalhado nessa semana, você tem a possibilidade de abrir a sua energia para sintonizar grupos, para você sintonizar todas as pessoas e situações que realmente você necessita para conseguir levar esse projeto adiante. Então, uma energia complementa a outra. Então, primeiro definir a sua prioridade, colocar foco, perseverança nela, e você vai perceber que a cada momento que você tiver isso bem firme no seu ser, vão aparecer pessoas, grupos, situações que estão em sintonia com esse projeto e vão te auxiliar bastante, ok? Então presta atenção nesses pontos que você tem uma possibilidade de êxito muito bacana. Todos os signos têm, mas para você são esses 2 pontos que você deve observar com bastante clareza. Foquei naquilo que é importante, deixa eu ficar esperto nas sintonias e possibilidades que surgem com grupos, pessoas, tanto no sentido virtual como presencial, beleza? Agora vamos conversar com o segundo signo do zodíaco. Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, vocês, vou lembrar sempre, enquanto estiver aí, estão com o Urano em retrogradação. Ele retornou aí para tirar a prova dos 9 após vários anos e tá forte e firme aí. Daqui a pouco tem a saideira dele, segura a onda. Então é momento de ousar um pouco, de quebrar um pouco as bases, ousando um pouquinho para que as coisas fluam. Agora, quais são os 2 setores e como você trabalha essa parte do projeto e essa parte da sintonia com o que você precisa? Inicialmente, como eu falei, com esse Urano retrógrado, você precisa arriscar um pouco mais. Para você estabelecer os projetos que realmente se encaixam na sua vida, coloca a sua energia naqueles que quebram limites, naqueles que, sabe, elevam a sua energia astral,
naqueles projetos que emanam energias para você, que te enche de otimismo. Sabe aquela coisa, pô, aqui eu me sinto bem, aqui eu sei que as coisas vão dar certo, aqui eu percebo que eu vou conseguir quebrar algumas barreiras. É aí que você tem que colocar e basear os seus projetos principais, naqueles que estejam matizados com esse tipo de energia. Tudo que for limitante, com esse Uranão retrógrado e esse setor que vocês caíram, que representa planejar energias que ultrapassem os limites da bolha que você se encontra, para você atingir novos horizontes, se você conseguir trabalhar isso, qual é o resultado que você tem com as conexões? Tudo que você planejar dessa forma, quebrando limites, quebrando sintonias que estão meio cristalizadas, você tem a possibilidade de achar o verdadeiro rumo do que você precisa fazer para ter êxito em relação à sua vida. Então, pessoas e situações que sintonizarem essa sua energia de quebrar determinados limites que você está usando um pouquinho mais, você vai ter a possibilidade de sintonizar pessoas que vão te ajudar e muito em relação à energia de atingir os seus metas e seus objetivos principais. Mas primeiro é necessário quebrar os limites. Aí as pessoas certas vão surgir, assim como grupos também. Fica atento que eles vão te auxiliar e muito na sua jornada, com bastante disciplina e vão agregar muitos valores legais. Mas ficar na bolha não sintoniza nada, ok? Agora vamos conversar com o terceiro signo, vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, que tipo de energia vem para vocês? Quais são os dois setores onde aplica-se o projeto com disciplina para depois adquirir aberturas? O primeiro ponto, você tem que analisar com bastante seriedade e disciplina quais as transformações, quais os desapegos que você ainda precisa operar. Se você ficar atento nessa semana, existe uma possibilidade incrível de você enxergar isso. Tipo, olha, eu não percebia que isso estava me amarrando. Olha essa situação que já estava de repente no limite, agora ela transbordou e eu preciso resolver ela. Então, com método, com disciplina, com bastante seriedade, observe isso na sua vida e em todas as suas experiências. Praticamente tudo que se demonstrar no sentido de forças que não cabem mais no seu ser, elas serão expostas. E a partir do momento que você liberar esse tipo de força, você terá uma possibilidade maravilhosa de sintonizar energias e caminhos que vão fazer com que você prospere muito. Você vai perceber que a partir do momento que você retirar essas forças, novamente, tem que ser disciplinado. Não adianta falar, me liberei disso, tal, e daqui a pouco tá de novo. Deu para entender, né? Se você conseguir realmente se livrar disso, você vai perceber que energia fantástica de encontrar o caminho, tipo como se aparecessem várias pessoas e situações, ei, o caminho é esse. Vamos nessa então? Por quê? Porque antes você não enxergava. E agora você pode enxergar um caminho maravilhoso, com toda essa intensidade astral, para seguir adiante. Tudo isso está liberado para você. Mas continuar com os apegos vai complicar. Então observa como os astros conversam contigo nessa semana. Agora vamos conversar com o quarto signo do zodíaco. Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, como essa energia, como esse influxo astral intenso da semana conversa contigo e quais são os dois setores? Lembrando que vocês são regidos pela Lua. E se a Lua está na fase minguante até domingo, quando ela se torna nova, é um momento de muita assimilação, antenas de compreensão em relação às experiências. Primeiro, como que você trabalha essa parte do projeto, essa parte da seriedade e da disciplina com suas parcerias, suas associações? Quem são as pessoas que você realmente tem do seu lado de uma forma séria? E não estou falando só de relacionamentos afetivos, não. Estou falando de parcerias, pode ser de trabalhos, de projetos, tal e etc. Você precisa esforçar o seu ser para estar junto das pessoas que trazem sintonia com aquilo que você está buscando no ano.
Não adianta você ficar se misturando com pessoas que mais vão tirar você do foco do que colocar nele. Então chegou o momento de você separar um pouquinho as pessoas que realmente você abre a sua energia como um todo e quais aqui você, claro, não estou falando para você terminar amizades, etc. Não, simplesmente não, sabe, não despende a sua energia com aquilo que não vale a pena. Curte, tal, conversa, troca uma ideia. Para aquelas que você perceber que realmente traz uma seriedade, está ligado ao que você está buscando, intensifica esse tipo de força. Porque qual o resultado que você vai ter com as conexões que podem aparecer? Você vai ver que essas mesmas pessoas que estão sintonizadas com o seu propósito vão demonstrar de uma forma bem clara como você despender a sua energia, enxergando os resultados das experiências que vão aparecendo. Então elas vão demonstrar essa visão que de repente antes você não tinha. Então são essas parcerias que vão falar para você, olha, esses caminhos eles podem dar resultado, observa que aqui você já tem uma energia que já está te oferecendo algo, não gasta mais a sua energia nisso, porque veja, você não tem resultado nenhum. Então, todas as sintonias irão abrir os seus olhos a partir do momento que você realmente trocar energia, ou na verdade uma sinergia, com pessoas que realmente tragam afinidade com aquilo que você busca. E não é por causa disso que realmente elas sempre vão ser bonzinhas. Não, elas vão ser boazinhas, às vezes, te mostrando a verdade para que você enxergue. Conseguiu a dica? Presta atenção nisso, que esses caminhos estão abertos para vocês, ok? Agora vamos conversar com o quinto signo. Nós vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, que tipo de energia vem para vocês no sentido da estratégia para posteriormente ter os resultados com essa intensidade astral? O sentido da estratégia pede o quê? Olha a palavra: organização, método, definição de prioridades e realmente fazer. Quando eu falo fazer, é arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra. Quando eu falo isso, não é diretamente o trabalho, é você criar possibilidades através de ações para você organizar coisas que possivelmente você pode enxergar a partir dessa semana que estão desorganizadas na sua vida, que não estão andando do jeito que você queria. Então você terá a visão para, através de uma estratégia, começar a organizar verdadeiramente a sua vida. Óbvio que focada nos seus objetivos e metas. Então esse caminho estará totalmente aberto para que você tenha essa possibilidade de organização. E lembre-se, mãos à obra, falar menos e fazer mais. Sabe, criar possibilidades para que isso esteja vivo no seu cotidiano, essa organização, essa parte de colocar as suas ações para que o que você está buscando comece a aparecer. Aí, como um passe de mágica, o que você vai desenvolver? Um poder de magnetismo pessoal maravilhoso. Que magnetismo é esse? A partir do momento que você começar a organizar as coisas, as pessoas que você não tem afinidade vão se afastar de ti. Assim como também situações, você vai chegar, pô, estou arrumando isso, percebo que essa situação não se enquadra mais em mim. Aí vem o magnetismo pessoal do segundo setor, que vai fazer o seguinte: essas que não têm real afinidade contigo, que de repente você não estava nem percebendo, vão se afastar naturalmente de ti. E as pessoas e situações que realmente lhe cabem e estão em sintonia com tudo isso que você está dando um jeito e arrumando, não permitindo mais bagunças ou coisas nebulosas na sua vida, essas pessoas se aproximarão mais de você, assim como caminhos para situações que convergem com o que você busca. Então o segredo é exatamente esse: organiza a sua vida, não fique mais com coisas pela metade. Deu para entender o que é isso? Não fica com uma névoa, sabe, aquela coisa mal resolvida que parece que vai e não vai. A partir do momento que você começar a organizar isso com vontade, o que é seu realmente fica e o que não é vai embora. Isso não é maravilhoso? É um magnetismo pessoal de quem verdadeiramente você é. Mas tem que trabalhar essa faxininha aí, essa organização, beleza?
Agora vamos conversar com o sexto signo. Nós vamos trocar uma ideia com quem? Com os virginianos. Virginianos, vocês estão aí com a cauda do dragão mais do que nunca. Sempre enquanto ela estiver aí, eu vou lembrar, é o momento da libertação. É o momento de você enxergar aonde existem aprisionamentos e, através do enxergar, começar a trabalhar eles. O primeiro ponto que você tem que agir com estratégia, que você tem que agir com disciplina, não permita nada que limite o seu brilho, o seu amor e o seu prazer. Sabe quando a gente se coloca numa experiência, pode ser qualquer uma, pode ser experiência de relacionamento, de trabalho, seja o que for. Quando você coloca a sua energia, você não pode ser você mesmo. Olha aí a cauda do dragão, que é um ponto astral. Não é um planeta, por isso cauda do dragão, onde você está amarrado ali, nem percebe. Então tudo que poda você de ser você mesmo, tudo que impeça o seu brilho, tudo que impeça o seu prazer de viver a experiência porque você se cancela e se anula, cara, isso não serve para ti. É o momento de você desenvolver o quê? Com muita disciplina e força de vontade, doa quem doer. Eu tenho brilho, eu quero trabalhar diretamente as coisas que me dão alegria, que me dão prazer. Eu quero explorar a minha criatividade e todos verão o valor que eu tenho porque eu estou sendo uma pessoa por inteiro. Eu não estou sendo pela metade, eu não estou me cancelando, eu não estou me anulando. A partir do momento que você vencer essa barreira e trabalhar com intensidade isso, o que você atrai, que é o segundo setor, que representa esta energia de interações e aberturas? Você terá uma possibilidade de criar um cotidiano, um dia a dia maravilhoso, com pessoas e situações que estão em sintonia contigo. Sabe aquela coisa que quando você chega no lugar, essa pessoa, pô, mas eu tenho que lidar com ela, mano. Cara, essas coisas praticamente se afastam de ti. Você vai ter prazer de viver o dia a dia. Você vai administrar a sua vida com uma leveza que antes você não tinha. Então essa energia, ela está presente, seja em qualquer experiência. Então, simples. Não se permita cancelar. Seja você. A partir do momento que você conseguir isso, cada vez mais você consegue uma energia maravilhosa de realização no seu dia a dia e no seu cotidiano para chegar aonde você determinou. Continuar se cancelando, você perde essa oportunidade. Vença essa cauda do dragão, ok? Agora vamos conversar com o sétimo signo. Vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, o que eu diria para vocês? O setor da disciplina, da organização, onde você coloca o foco para dar uma arrumada, representa, de repente, aquele setor mais raiz, aquele setor que averigua o quanto você aprendeu, olha a palavra, com as emoções, com os sentimentos. Porque todos nós vivemos sempre altos e baixos com a nossa energia emocional. Coisas que muitas vezes até mesmo em silêncio a gente recebe uma energia e se incomoda a gente, fica guardado lá dentro. Deu para entender? Possivelmente essas energias se enfatizam agora, tanto as fluentes como as desafiadoras. A dica que eu daria para vocês é a seguinte: as fluentes, deixa fluir, deixa vir, demonstra, coloque intensidade com os seus sentimentos nas experiências que de repente você está vivendo logo agora no começo do ano. Então é um momento de muita intensidade emocional, que nada mais representa do que a intensidade dos seus sentimentos que são expostas. Já aquelas aí que está a chave, já aquelas que voltarem, que você olha, ainda tem aquela coisinha mal resolvida e de repente retorna, pode vir de uma pessoa, de um sinal, de uma coisa que você vê. Quando essa energia vier, cara, procura trabalhar isso. Sabe aquela coisa de repente, deixa eu trocar uma ideia, deixa eu ver se eu consigo resolver esse tipo de situação. Não vou ficar com essa energia emocional represada, a menos, isso é uma coisa que os librianos normalmente têm com muita classe, realmente não ligar e não se alterar. Mas se aparecer algo que está ali mal resolvido, não existe momento melhor para você resolver. Novamente, com a linguagem dos sentimentos que podem emergir do seu ser. E para aquilo que é legal, coloca o coração, demonstra a intensidade emocional. Qual é o sentido da interação maravilhosa? A partir do momento que você trabalhar esse descarregamento emocional,
no sentido do que está mal resolvido, e também a intensificação, e principalmente isso, a intensificação das coisas legais, das coisas bacanas, você vai poder desenvolver em você um poder de alto astral maravilhoso que praticamente impacta todas as pessoas que estarão juntos de ti. Então, este ponto voltado a essa energia astral de plenitude do seu ser, de demonstrar todo o sol presente que está dentro de ti, onde você pode explorar a sua criatividade, a sua energia, o seu alto astral, isso vai ser conquistado se você não ficar com sentimentos embutidos aí dentro de ti e se remoendo. Então, sentiu isso nessa semana? Trabalhe e dá um jeito de harmonizar isso. Sentiu uma energia fluente, bacana? Solta para fora e demonstra. Tô aqui para quê? Para brilhar, para demonstrar o meu valor e o quanto eu posso colaborar com todos em relação a tudo isso. Então, é uma energia maravilhosa. Mas se ficar com sentimentos aí um pouquinho desarmônicos, aí você pode perder essa oportunidade, ok? E óbvio, você pode utilizar tudo isso que eu falei em qualquer experiência da sua vida. Agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com o 8º signo. Vamos trocar uma ideia com os escorpianinos. Tenho que perguntar, eu sei que eu já falei isso nas semanas anteriores, mas como foram os aprendizados de Lilith? As coisas que de repente você colocou muita energia, mas muita mesmo, elas de repente te trouxeram resultados ou as coisas ficaram meio complicadas, não foram como você imaginava, você de repente planejava que elas seriam fáceis, que elas seriam fluentes e etc, e não foram. Tudo isso é aprendizado de Lilith para você não errar em coisas que você já deveria ter aprendido. Agora vamos trabalhar esses dois setores, sendo que o aprendizado é inevitável para vocês nessa semana, que inclusive a lua minguante começa na energia de vocês essa semana. O setor que pede essa parte do projeto, essa parte da estratégia, envolve diretamente o quê? A comunicação. Olha que legal. Tipo, não falar demais ou falar de menos. Trabalhar o equilíbrio, a força, por isso que eu falei, a estratégia, o planejamento, junta isso com comunicação. Conversar de uma forma legal, bacana, direta, porque muitas vezes quando a gente fala demais, a gente gera mais ruído e desinformação do que diretamente o que a gente busca. Como também, às vezes a gente tem que falar alguma coisa e fica ali economizando palavras e as coisas não vão. Então, de acordo com o que você está buscando como prioridade, a sua estratégia com disciplina é trabalhar a sua comunicação. Trabalhar de uma forma legal, de uma forma assertiva, para não errar com as palavras, de forma que você perceba que todo mundo que está te ouvindo está compreendendo o que você está falando, assim como também você está compreendendo o que os outros estão falando. A partir do momento que você utiliza a sua comunicação com força e com planejamento, qual é a força, qual é a energia que pode vir para você através das interações dessa semana de intenso poder astral? Você terá uma energia maravilhosa, um pulso que vai te dar uma elevação astral maravilhosa, porque você vai perceber que as pessoas que realmente agora estão te compreendendo, elas irão se apresentar extremamente juntas, fortes junto contigo. Assim como também aquelas que perceberem realmente o que você está expressando e não concordam contigo, ou resolvem a situação, ou literalmente não enchem mais a sua energia, a sua vibração de ruído. Então é extremamente simples para você demonstrar que você aprendeu com essa Lilith, está trabalhando, sendo que a lua minguante passa logo no começo da semana no seu signo pedindo isso, é você trabalhar a sua comunicação de forma certa, equilibrada, forte, ponderada, disciplinada, que no momento certo você vai perceber a energia, a força que vai se projetar no seu ser para você direcionar isso para o que você quiser. Mas se não trabalhar a comunicação, você desperdiça esta oportunidade, ok? Agora vamos falar com o 9º signo. Vamos trocar uma ideia com quem? Vamos trocar uma ideia com os sagitarianos.
Sagitarianos, onde que está a energia que trabalha com vocês agora? A Lilith que acabou de chegar. Ela está aí há pouco menos de um mês, praticamente um mês aí. De repente está mexendo muito com a energia dos sagitarianos. Algumas sombras, alguns acertos inevitáveis estão se intensificando para que você também, que recebe a lua minguante passando pela sua energia essa semana, para que você tenha a oportunidade de assimilar e trabalhar esses pontos fracos que podem estar presentes na experiência. O sentido do planejamento, olha as palavras, estabilidade, coisas confiáveis, onde você pode colocar a sua energia, seja no desafio ou na fluência, você tem, de repente, a confiabilidade que as pessoas e situações se mantêm inalteráveis. Então, se você perceber onde existe exatamente essas palavras, tipo aqui não, aqui eu percebo que é um terreno firme, aqui eu percebo que a energia é confiável, é estruturada, aquele velho ensinamento do rochedo e da tempestade. Vem a tempestade do mar, bate, bate, bate no rochedo, quando ela cessa, ele está ali inalterável, ele está do mesmo jeitinho. É assim que você precisa encarar as experiências que você pode colocar, a sua energia, os seus projetos, o que você está buscando. Agora, no começo do ano, como está o seu planejamento das suas metas e objetivos já, para aquelas situações que você percebe que tudo está cristalizado, não anda, tem muita teimosia e a coisa não flui, é aí que você tem que afrouxar um pouco para procurar, a partir do momento que você afrouxa com essas energias que estão cristalizadas, aparece a possibilidade de você enxergar onde está o caminho firme, onde está o caminho seguro, onde está o caminho confiável. Percebam que dá para vocês utilizarem isso em qualquer experiência da vida de vocês. Basta você analisar, está tudo bem, segue adiante. Se você conseguir trabalhar essa confiabilidade, essa estrutura, essa força perseverante de manutenção de uma energia no desafio ou na fluência, o que você consegue como uma bênção, vamos dizer assim, as suas interações se abrem para novos caminhos que vêm renovar as suas energias. Então é a confiabilidade que origina a renovação. Vocês compreenderam? Então você vai ver novos caminhos, você vai ver muitas portas se abrirem de acordo com o que você busca, porque você está com pessoas e situações que você pode confiar. Assim como também você se demonstra confiável para as experiências e pessoas que estão junto de ti de uma forma séria. Então os caminhos e as renovações podem aparecer para todos, as coisas saem do mesmismo. Entenderam a palavra? É um pouco esquisita, mas sai daquela coisa que é sempre a mesma coisa. Vem, de repente, uma energia renovadora que abre o caminho, que vê novas oportunidades. Então, isso é lindo. Mas isso só surge se você trilhar por caminhos que sejam estáveis e confiáveis. Acredito que a mensagem ficou bem clara, né? Com isso, você vai trabalhando essa Lilith novinha que chegou aí e vai transformando ela em força em poder. Ficou cristalizado? Aí complica. Aí ela começa a te vencer. Fiquem atentos que a oportunidade está no ar, beleza? Agora vamos conversar com o 10º signo. Nós vamos trocar uma ideia com quem? Vamos trocar uma ideia com os capricornianos. Capricornianos, uma energia extremamente forte nessa última semana que vocês estão com uma evidência incrível. É o Sol. É o Vênus ainda aí, só no final de semana ele vai para o próximo signo, o Mercúrio, o Marte e principalmente a Lua Nova no domingão. Então é uma semana de muita proeminência para vocês. É uma semana maravilhosa que, se vocês souberem trabalhar esse tipo de planejamento que vem para vocês, vocês podem colher um resultado fantástico. Vamos lá. A primeira coisa, como eu disse, vocês estão com muita energia e é a última semana do Sol aí, então tá todo mundo com o tanque cheio. Primeira coisa, como está a sua energia em relação ao que eu falei para todos os signos de planejar, de ser disciplinado, forte naquilo que você definiu que é importante. Olha a dica, diariamente você está colocando uma energia para você conseguir chegar aonde você determinou que é importante? Você está deixando tudo legal, tudo bacana, ou de
de repente, vira e mexe, você está deixando as coisas de lado, deixa para lá, não sei o quê, mais para frente eu mexo. Quantas vezes, como a gente fala aqui no Brasil, a gente empurra isso com a barriga, ou seja, a gente enrola, a gente não define. Se você tiver nesse ponto desafiador, muito cuidado, porque essa semana de intensidade astral dá uma oportunidade para vocês, de vocês colocarem a energia de vocês naquilo que é importante. Aquele ditado e aquele ensinamento que eu sempre falo. Tijolo por tijolinho vai construir uma parede maravilhosa. Mas é tijolo por tijolo. Não queira de uma hora para outra a parede pronta. Não, vai construindo, vai trabalhando, vai aperfeiçoando, vai organizando. Cria um método. Crie um cotidiano bacana para ir construindo o que você está buscando. O que possivelmente vocês têm como premiação. A partir do momento que você demonstra essa perseverança de construir diariamente, sem pressa, aquilo que você está buscando, você vai perceber que vem uma força maravilhosa que vai trazer, por que não, para vocês até um retorno voltado à parte material. Você vai perceber que as coisas começam realmente a andar. Você para, de repente, de despender a sua energia, e por que não dizer também a sua parte material, em coisas que, de repente, você fala, pô, ainda estou, sabe, colocando minha energia nisso e não deveria, tal, deveria estar focado em outras coisas. Então, você adquire esse foco. Você adquire esse poder de atração, por que não? De atração material. De repente as finanças podem começar a prosperar, porque você está construindo essa ponte que nessa semana esse influxo astral dá essa oportunidade para vocês. Mas tem que construir, tem que trabalhar, fazer mais e pensar menos. O pensamento com todo esse mês capricorniano que tivemos já foi originado com esse carregamento solar e esse monte de planeta que está aí. Agora é o momento de fazer, é o momento de não ter pressa. E na hora certa você vai perceber que o retorno, como parte material e também, por que não, de estrutura, de força naquilo que realmente interessa, vai surgir com uma premiação que as pessoas ligadas a estas possibilidades para originar esse fluxo para você, possivelmente se aproximam de ti ou mesmo só como conexões. Fiquem atentos que essa energia está aí. E tanque cheio para todo mundo, mesmo fechando essa semana, direciona para onde você quiser. Agora vamos conversar com o 11º signo, vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, a força de Plutão. É um momento muito interessante porque ela é ativada agora principalmente no sentido inconsciente. O que seria esse inconsciente? É aí que tem que ter disciplina. Sabe aquelas energias que nós carregamos como aprendizados que a gente utiliza ininterruptamente nas experiências e a gente nem percebe? Então é o momento de ver o que são virtudes que você possui nos aprendizados e também possíveis autossabotagens presentes. Como que funciona isso? Quando a gente tem influências na vida, que a gente utiliza esses aprendizados na prática, a gente nem percebe, a gente considera uma coisa natural. E isso é bom, porque se isso estiver mais forte e presente no seu ser, é aí que é o planejamento para você conseguir o resultado futuro. Se você perceber que as coisas estão fluindo, mantém que os influxos dos astros, de acordo com os setores que você caiu, continue utilizando suas virtudes e os seus aprendizados de uma forma legal, mas tudo tem sempre o mas, né? Os dois lados, a polaridade sempre presente. Se autossabotagens começarem a surgir, sabe, pô, já estou eu fazendo a mesma coisa, já estou eu errando em coisas que eu já deveria ter aprendido. É aí que tem que entrar o Plutão. Porque ele vai fazer emergir essa energia de dentro de ti e fala, olha aí, olha o erro na sua cara, corrige isso. Não incida mais nos mesmos erros, senão você fica preso num círculo pensando que está andando para frente e não está. A partir do momento, se for o caso, de você enxergar essas autossabotagens, se está no fluxo, mantém, mas se enxergou, corrige, porque agora vem a premiação. Você terá uma força de iniciativa incrível, uma intensidade onde esse Plutão, para você colocar a sua energia no que você bem quiser, estará extremamente forte. Aonde você vai poder colocar a sua energia com iniciativa, com força, com garra e com coragem, para ter pelo menos o primeiro passo bem dado,
para empurrar para frente aquilo que você está buscando, você vai ter isso como nunca, junto de pessoas e situações que vão te apoiar em relação a essa sua coragem e essa sua iniciativa. Seja qual for seu objetivo e meta. Então, os 2 pontos a serem trabalhados: corrija autossabotagens, que tudo que está aí dentro, de repente, te bloqueando, que você não sabe, é você com você mesmo, vai emergir. Corrige, dá uma acertadinha nisso, que você vai ter uma força incrível para direcionar no que interessa. Com coragem, com pioneirismo e principalmente iniciativa. Originando todo esse influxo astral intenso da semana, uma possibilidade maravilhosa de acertos em relação ao que você está buscando. Então vamos lá, vamos corrigir o que for demonstrado, ok? Agora vamos falar com o signo que ficou por último. Vamos falar com o 12º signo. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, tá chegando a hora do Netuno, ele já vai sair do seu signo, tipo, já trabalhou todo o idealismo necessário. Agora ele parte para o próximo signo, isso ainda esse mês, dando um direcionamento no sentido de força. E o Saturnão, que está aí em fevereiro também, logo na primeira quinzena, também deixa sua energia. Então, os aprendizados de tudo que vocês precisavam entrar em sintonia foram passados praticamente 2025 inteiro. E aí, como é que está agora em 2026? Tem energia, tem força, tem garra para seguir adiante? Está tudo lançado para vocês. Agora, quais são os 2 setores? O setor do planejamento e o setor das interações fluentes. O setor do planejamento é o seguinte, é o seu envolvimento, através dessa energia que eu falei, de Netuno e Saturno, que já começa a ser liberada pelo seu ser, eles começam a trabalhar o quê? Demonstrar para você os grupos que você se envolve, a sua vida coletiva, a sua vida social. Alguns podem falar assim, mas eu não tenho, eu sempre fico na minha. Você está aqui, ó, nem que seja só você com o seu celular. A partir do momento que você está ali, de repente algo que você acompanha, mesmo ali escondidinho na sua, você está se carregando energeticamente com isso. Você está entendendo o que seriam os grupos, as energias que você escolhe compartilhar com a sua vibração pessoal? É o momento de selecionar isso. Ver realmente aquilo que está te elevando, que está te sublimando, que demonstram estes acertos e aprendizados de Netuno e Saturno, que já vão deixar a energia de vocês. Você vai sentir uma soltura muito grande, mas uma soltura que pode ser bem focada e direcionada, através da troca, da empatia com coisas que te elevam. Lembra a historinha do celular? Sabe aquelas coisas que você assiste e fica vendo, interagindo com a sua energia, quando ninguém está olhando? Este é o tipo de carregamento principal, que vai te premiar mais adiante ou vai te prejudicar. Então aprenda a selecionar, procure ter coisas boas, coisas legais, coisas que te elevam, coisas que te sublimam, coisas que te passam um conteúdo e uma troca vibracional que realmente te carrega de uma energia boa para aquilo que você está buscando. Isso é extremamente simples. Não adianta ficar com a vida focada só em distrações e o que te anima, se de repente ali não está sendo passado algo que realmente te carrega de uma coisa boa. Então é o momento de você se planejar para isso. Não ficar mais interagindo com coisas inúteis, tal. Isso pode incluir, por que não? Pessoas e grupos que você está envolvido, que você fala, pô, aqui não tem aprendizado nenhum, aqui é só distração. Ter isso de vez em quando, sim, mas não pode ser a prioridade. A sua prioridade, seu planejamento, é o carregamento legal e consciente daquilo que você está buscando. Deu para entender? A partir do momento que você fizer esse planejamento e esta seleção, o resultado é uma força interna maravilhosa, que não existe força superior a esse tipo de energia. Porque a partir do momento que você originar esse tipo de carregamento, você gera uma vibração que você manda para o universo, ó, tô aqui, tô pronto, é isso que eu quero. Tô carregado desse tipo de energia, o universo vai lhe devolver o resultado. Vocês entenderam? Já se você ficar cheio de ruído, o que você manda para o universo? Ruído. O que o universo vai te devolver através da lei que é justa e perfeita? Vai te devolver ruído. Aí você tem tudo confuso e acha que o mundo é confuso e que você está tudo bem. Acho que deu para pegar a dica, né? Então,
Percebam que as oportunidades estão lançadas para todos os signos, e a de vocês é isso. É organizar, é deixar bem acertadinho o que você permite como carregamento da sua energia pessoal, e através deste carregamento você terá um resultado com uma força maravilhosa para utilizar no que você quer, ou vai continuar com tudo bagunçado, assim como os carregamentos que você permite. É muito simples, mas põe em prática. Não é fácil, mas eu recomendaria para vocês não perder essa oportunidade essa semana. Então esta é a energia para os 12 signos nessa semana, onde poderemos dizer que está praticamente aberto para nós despertarmos. O despertar na dor ou no amor, onde a gente pode enxergar de repente algumas coisas para acertar, mas a partir do momento que você acertar esses rigores, você terá uma fluência maravilhosa nessa semana de grande intensidade astral, com um ápice com esta lua maravilhosa nova que teremos domingo.